Estamos no processo de trabalhar com a igreja orgânica. Então, eu vim trabalhando sobre alguns pontos. A questão de Leviatã, consertando as nossas motivações. 2, a questão Beuzebu, consertando a nossa vida de intimidade ou quando eu falo vida, é vida mesmo. Porque Beuzebu, eu só vou fechar aqui, depois vocês podem abrir o que vocês quiserem. A questão de Beuzebu, ele trabalha mesmo fazendo com que a pessoa não tenha uma atmosfera de vida. Ele viva sempre na religião, ou seja, numa máscara, assim dizendo. Ele vive uma atividade e não uma essência de vida. 3, nós falamos sobre os princípios de Mamon, né? Mamon trabalhando com o serviço. Falamos a respeito do serviço, falamos a respeito das questões finanças dentro de uma igreja. E aí, semana passada, nós falamos da questão de como proceder no meu modo de ver. Veja que a aula de ontem foi uma aula bem pessoal, no sentido da minha visão. Então, eu quero que vocês fique claro isso. Todas as aulas nós vamos falando sobre princípios bíblicos e tudo mais. A aula de semana passada, ontem falei não, a aula de semana passada é de uma aula bem cunho pessoal. Essa é a visão que o Senhor trouxe para como organizar dentro de um modelo e multiplicar esse modelo sem fazer com que ele se torne uma instituição. Eu vou usar uma palavra aqui, até a gente está vendo essa, como diz o apóstolo Josias, essa guerra civil e espiritual. Uma das questões que o pastor André Silva... André? Como que chama? Não, André, não. O Anderson Silva, perdão. Ele falou da questão do antissistema que o apóstolo Luiz Hermínio fala, né? O antissistema. Mas ele falou um negócio que eu achei interessante, não da discussão deles, que daí eu nem entro no meio, mas um fato que ele colocou que eu achei interessante. Muitas vezes, querido, o que nós achamos de antissistema se torna um sistema. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque hoje nós estamos falando assim, vamos trabalhar com a igreja orgânica, porque nós estamos tirando todos os sistemas desses 4 principados, mas aí eu crio um outro sistema. Veja, não vai funcionar. O Senhor não está nos chamando para fazer sistema. O Senhor está nos chamando para viver a verdade. E hoje eu quero falar, então, ainda continuando não na área de Beuzebu, mas olhando para dentro de uma área agora, formação, como nós devemos prosseguir. Nós viemos falando sobre a questão do governo e da questão da democracia, assim dizendo, né? Nós fomos numa aula passada. O que eu entendo é que nós temos que agora fazer uma inversão de valores dentro da igreja, para que ela se torne mesmo uma igreja orgânica, porque a minha visão de igreja é criar a igreja como uma casa de paternidade e não uma instituição. Por isso, eu acho liderar igrejas menores ou igrejas pequenas se torna mais fácil para que você tenha uma casa de paternidade em vez de uma instituição. Porque quando você tem uma igreja grande, você vai ter que mover muito dentro de uma instituição, você vai ter que criar muitos departamentos. Porém, quando você tem igrejas menores, você consegue levar como uma família. Então, se você tem várias casas, e aí eu olho por isso que a igreja primitiva era uma igreja que teve um sucesso muito grande, teve uma vida muito grande, preservou o avivamento muito mais tempo do que qualquer outro avivamento. Nós vamos ver, por exemplo, que o avivamento mais duradouro do nosso tempo foi o avivamento dos morábios, que foi 100 anos, né? Os morabianos. Mas quando olhamos para a igreja primitiva, vou tirar essa igreja primitiva, porque eu não gosto, parece que a igreja primitiva dá o ar de primata, né? A primeira igreja, você vai ver que essa igreja, ela preservou o avivamento 300 e tantos anos, que o avivamento esteve dentro dela. Só saiu quando começou aquele concílio de Nicéia, e ali Roma começou a entrar dentro da igreja, e foi todo o processo que a gente já sabe. Mas, olhando para o ponto
manter a estrutura, o odre, que é o que mantém o vinho, o odre que eles eram, o que eles formavam, foi um odre bem eficiente. O modelo que eles trabalhavam. Mas qual era o modelo? Ah, apóstolo, é um modelo de casa em casa. Eu sempre escuto isso. É um modelo casa a casa, então a gente tem que botar para as casas, é assim que tem que funcionar. Não, não é necessariamente assim. O modelo casa em casa que eu entendo não é um modelo de ter culto nas casas, mas é o modelo de cada casa ser uma casa sacerdotal. Porque não adianta eu pegar, entrar dentro da casa dos irmãos e ser o sacerdote na casa dos irmãos. E aqui é o problema. Porque nós estamos terceirizando toda a manifestação do reino. O que acontece? Agora vamos para uma igreja simples, sem estrutura. Porque a gente pensa, quando fala sem estrutura, a gente pensa que é prédio. Não, não é sem prédio, é sem estrutura. Estruturas são os regimentos que faz aquele povo andar. A organização, como organizar, isso que eu chamo de estrutura. Estou deixando claro aqui. Então vamos lá. Então vamos supor que eu sou o pastor e vocês são as ovelhas desse meu pastorado. O que eu faço? Então vamos fazer agora culto de casa em casa. Então vamos lá, vamos designar. Pastora Neide vai estar lá na casa do pastor André fazendo culto. A pastora Selma vai estar lá na casa do pastor Tiago fazendo culto. Não, irmãos. E daí, como diz, se tornou instituição de novo. Porque o que eu chamo aqui de igreja orgânica lá na pastora Neide, ela ou o marido, né, eles são vivos. Eles têm a própria casa como a igreja deles, ou seja, como o altar deles. Vou tirar a igreja, como o altar deles. Aí nós temos a Claudineia aqui como a casa dela sendo um lugar de adoração a Deus. Nós temos a Marilda, né? Não sei se a irmã é pastora, mas tem como uma casa de adoração, um altar de adoração. Temos a pastora Selma aqui, tem ela como uma casa de adoração. O que eu tenho que entender aqui é cada casa ela tem que ser colocada dentro de um contexto de altar. É pastora, né? Pastora Marilda. Então, assim, quando nós olhamos para dentro desse contexto, a igreja orgânica ela não vai funcionar de casa em casa, mas a casa vai funcionar como um altar. Esse, para mim, é a maior chave do que eu tenho pregado. Não adianta eu ir lá na casa do irmão, fazer o culto na casa dele, porque o irmão não sabe ouvir Deus. Na verdade, eu tenho que fazer esse irmão ouvir Deus de uma forma lúcida, para que aquela casa seja uma casa onde o próprio Deus esteja comunicando com aquela casa. E se assim for, nós vamos ver que quando nós nos reunimos para celebrar, já teremos muita autoridade, já teremos muita glória, já teremos muita vida, já teremos muita potência, teremos muito poder, porque as casas estão totalmente já edificadas no Senhor. Não são casas que estão à mercê, que precisa alguém ir lá falar do amor de Cristo ou da palavra de Cristo, porque se ninguém falar, eles não sabem, eles vão morrer. Isso é casa de infantil. Isso é sério, irmãos. Só crianças recém-nascidas que não conseguem fazer a sua própria comida, que a gente tem que ir lá e dar na boca. Mas quando crescemos, nós temos que aprender a nos alimentar. Mas a igreja está sendo formada por gente que estão sendo infantilizada. E é aqui que entram as estruturas. Tá. Mas, dentro desse contexto, eu quero hoje falar de uma techuvá, ou de uma volta, de um retorno a alguns princípios. Primeiro princípio, ou o princípio básico que nós temos que entender para sermos orgânicos, sermos vivos, é posicionamento de pastor com líder, ou com ovelha, perdão. Quem segue quem? Entendeu? Quem segue quem? Quem está olhando para quem? Lembra? Estamos formando uma casa de paternidade. E casa de paternidade não tem democracia. Casa de paternidade tem um líder, tem um pai. Tem alguém que transmite uma genética. Tem alguém que libera uma genética sobre o outro. Casa de paternidade, o pastor, ele não está sujeito às decisões do povo, mas ao contrário. O que nós estamos vivendo hoje
por montarmos uma organização, dentro da organização, nós vamos ver que o pastor está sujeito à igreja, porque agora nós estamos numa organização. Agora, dentro da minha casa, eu não estou sujeito aos meus filhos. Pelo contrário, os meus filhos estão sujeitos à minha liderança. Então, esse é o maior, como diz, esse é o maior sinal se a minha igreja ela é uma estrutura ou se ela realmente é uma casa de paternidade. Quantas vezes eu começo a aconselhar pastores, eu digo, pastor, olha, assim, assim, aí, mas eu não posso, porque a igreja não vai aceitar. Mas como assim a igreja não vai aceitar? Não, a igreja não aceita. Se eu fizer isso, vai ser contra, a diretoria vai se levantar, aí a gente vai. Então, peraí. Então você não é um pastor. Então você é um profissional do púlpito. Então você está ali só para organizar essa instituição. Você não é um pastor. Você é um administrador de igrejas, né? Como tem administrador de empresas, tem um administrador de igrejas. Então você administra a igreja, fazendo com que ela ande segundo o seu estatuto, estatuto da igreja, onde os irmãos então estão operando dentro de uma tarefa e assim anda e vai, mas não tem a direção de um líder. Porque pai que é pai, não é que ele não vai tomar conselho, não é que ele diz aqui é assim que funciona e pronto, acabou. Quem manda aqui nessa igreja sou eu. Não, não é assim. Mas nós vamos gerar dentro da igreja uma mentalidade onde, irmãos, o pastor é o pastor. Eu estou aqui para apacentar, eu estou aqui para dar direção, seja pastor, seja apóstolo, seja profeta, seja, se Deus me colocou aqui na frente, é para dar direção. Olha para a vida de Josué como conquistador. Qual foi o momento que ele parou e disse aí, o que nós vamos fazer? Não, ó, vocês pegam isso, você ataca aqui, você toma lá, você vai para cá. Ele sempre direcionando. Jesus nunca parou para os apóstolos e dizia aí, para onde a gente vai agora? O que nós vamos fazer? Não, ó, vamos para cá, atravessa, vai para lá, multiplica, pega aqui, expulsa o capeta ali. Ou seja, Jesus estava sempre direcionando. Jesus estava, porque Jesus sabia para onde ele estava indo, né? Então, esse sermão, né? É verdadeiramente isso. Então, nós precisamos estar sempre liberando, sempre direcionando como um pai apostólico. Por isso a igreja ela tem que andar nesse caminho. Veja o apóstolo Paulo, veja todos os apóstolos, eles não estavam dentro desse contexto. Mas o problema de hoje é que os nossos discípulos têm se tornado os nossos patrões. Por isso eu falei muito sobre a questão dos dízimos e ofertas. Veja, querido, quando alguém ele coloca o dinheiro dele para a instituição, assim dizendo, vamos colocar o dízimo. Quando eu pego o meu dízimo e coloco na igreja, eu quero saber o que essa igreja está fazendo. O que a igreja está fazendo com os meus dízimos? O que esse pastor está fazendo? Quais são as melhorias que ele está fazendo? O que ele está construindo? Aonde ele está aplicando esse dinheiro? O que ele está fazendo aqui? Então, ou seja, uma, como que fala? É uma organização. Se nós somos uma associação, vamos lá. Se eu sou uma associação, o que vai acontecer? Eu vou ter que prestar conta dessa associação, por quê? Porque tudo é de todos. Então, é uma associação. Tudo é de todos. E eu vou colocar um presidente, que vai ser uma pessoa responsável para presidir essa organização. Porém, a decisão nunca será dele, sim de todos. Então, entenda, essa daqui é um modelo associação. Vocês que são pastores sabem, para que abram um CNPJ, normalmente nós abrimos como uma associação. Então precisa de presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário, vogais, né, que são os que vão acompanhar a tesouraria. Então tem que ter uma equipe no mínimo de 7, 8 pessoas
que vão fiscalizar o presidente e mais o povo. Então, na verdade, o presidente ele não tem governo, ele só administra com a direção dos membros dessa associação, toda a organização. Então, vamos supor aqui que nós somos uma associação, eu sou o presidente. Então, eu estou administrando, porque vocês, vamos supor que não tem tempo, então eu estou administrando isso, mas eu não tenho voz de governo. Eu tenho somente a administração. Nós decidimos entre nós, vamos para a direita. Beleza, então eu, como presidente, vou caminhar vocês para a direita, porém, a decisão de ir para a direita não foi minha, foi nossa. E aí eu vou indo. Quando eu digo que não, eu quero ir para a esquerda, mas a decisão de vocês é para a direita, então eu sou destituído do cargo porque eu não estou administrando bem a decisão de todo. Assim acontece na igreja, que é uma igreja de associação. Ou seja, o pastor ele não tem direção. O pastor ele é simplesmente aquele funcionário do púlpito aonde ele vai levar a igreja para onde a igreja quer ir. Você entendeu? É como o pastor ele acaba sendo como um motorista de ônibus contratado. Vamos para o retiro, aí contrata o motorista. O motorista está levando, porém ele não está levando para onde ele quer, está levando para onde ele foi contratado a levar. A única função do motorista é carregar todo mundo e garantir que todo mundo vai chegar nesse lugar bem. Então, essa tem sido a função de um pastor de uma associação. Porém, na minha visão, o pastor ele não faz isso. Na minha visão, o pastor ele tem que tomar a direção. Na minha visão, o pastor ele tem que tomar as decisões. As decisões está dado para o pastor. Por quê? Deus não vai cobrar das ovelhas a decisão. Deus não disse, ovelha, eu vou cobrar da sua... Não. Pastor, eu vou cobrar sobre a vida das ovelhas. Peraí, se Deus vai me cobrar as ovelhas, se Deus vai prestar conta de mim, de cada ovelha, então significa que eu tenho um peso de decisão a ser dado e tomado. Porque Deus não me cobraria nada que eu não tenha a autoridade de tanto fazer dar certo quanto fazer dar errado. Eita glória! Amém, pastora. Então, assim, precisamos aprender, então, a ter esse peso como pastores de decisão. E isso é formar uma casa de paternidade. Então, vamos lá. Precisamos fazer com que as ovelhas, ou os membros, os filhos, entendam que eles agora não têm um pastor, ele tem um pai. É como a gente chama de um pastor, né? Ele tem uma figura de pai, de paternidade, que está conduzindo eles. Não é autoritarismo. Não infelizmente, muitos pegam isso para manipular a vida de pessoas. Então, essa visão, por isso eu comecei falando com Leviatã, motivação errada. Então, tem muita gente com motivação incorreta, usando os princípios bíblicos, fazendo com que esses princípios se tornem, então, uma arma de manipulação. Não é aqui, o que você está fazendo? Você foi comprar um carro, você tem que falar para mim. Você foi, que cor que eu tenho que consultar tudo, eu tenho que saber de tudo. Não, querido, eu não tenho que saber de tudo. Mas o que eu estou dizendo é que da tua vida espiritual, eu tenho que te dar uma direção que vai te levar aos pés de Jesus. Não estou dizendo que você tem que falar tudo para mim, não. O que eu estou dizendo é que eu vou te direcionar para os pés de Jesus dentro de um contexto espiritual. Isso é simples. Mas como nós estamos em uma denominação que age como uma associação, os líderes, as ovelhas, elas não estão pautadas dentro desse pastoreio. Eu vou para onde eu quero. E o pastor, ele não pode interferir na minha vida. Então, como eu vou pastorear uma pessoa que eu não posso dar uma direção de Deus para ela? Eu tenho que tomar cuidado. Eu não sei se você está entendendo ou se eu estou sendo repetitivo, mas para mim a visão é muito clara. Nós precisamos transformar a forma de liderar.
Não é o pastor olhando para a ovelha, mas é a ovelha olhando para o pastor. Olha que a Bíblia é bem clara, eu sou o pastor. E as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor. Então é claro, querido, eu sempre eu coloco a posição, deixa eu fazer um negócio aqui, quer ver? Meus quadrinhos. Vamos lá. Vamos supor que aqui está o pastor. Ele está direcionando a pessoa. Amém. Vamos lá. E vamos dizer que aqui está o povo. A grande questão é que nós, como pastores, estamos simplesmente fazendo isso. Estamos sempre olhando para o que o povo está fazendo. Porque nós temos que cuidar. Mas o discipulado aqui, dentro de uma igreja orgânica, é muito mais voltado para, se você quer aprender, então me siga. Se você quer estar com Cristo, então me siga. Então eu não estou ali para segurar pessoas dentro da instituição, eu estou ali para levar elas para a glória, para o reino. Então eu tenho que fazer com que essas pessoas, não é eu ficar aqui olhando para elas, mas é elas me seguindo. Eu estou caminhando, conduzindo. Veja, as ovelhas ouvem o som da voz do pastor e segue. Não é o contrário. A nossa vida hoje está assim. O povo está indo para lá e nós estamos olhando eles indo para lá. E aí a gente fica preocupado, né? Ai, meu Deus, cadê o povo? Cadê isso? Cadê aquilo outro? Não é que eu tenho que dar pouco lixando para isso, mas o que eu tenho que fazer essas pessoas entenderem é que aqui não é um comércio. Aqui não é a voz de todo mundo que manda. Aqui não é a voz da maioria que governa. Irmão, você quer ir para Cristo? Você quer que eu te ensino? Então tá bom. Então eu vou te ensinar. Então siga-me. Olha o que Jesus fala. Aquele que quer ser meu discípulo, vamos pegar aqui. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, você me segue. Isso é uma característica que eu tenho que fazer essas pessoas entenderem que elas têm que tomar, ela tem que seguir uma direção. Como eu disse, não é um comércio. O comércio é o cliente sempre tem razão. E estamos tornando a igreja esse comércio, onde o povo tem razão, onde a gente tem que estar ali fazendo aquela manobra para o povo não ser ferido, para o povo não. A gente fica sempre assim, né? Ai, meu Deus, vamos lá, porque o irmão está chateado, porque isso, porque aquilo. E nós vamos preservando a infantilidade do povo. Nós temos que fazer esse povo entender que, irmãos, você precisa seguir Jesus. E eu estou te conduzindo para Jesus. Então você me segue. Vamos?
Se você não quer, cara, às vezes a pessoa fala assim, nossa, parece até grosso. Não, mas o que está acontecendo é que nós estamos gerenciando um monte de gente infantil que não quer crescer. Porque nós estamos tão querendo fazer com que haja uma multiplicação constante dentro da igreja, que nós estamos fazendo esse povo sempre estar infantil. E a gente fica lidando com essa infantilidade e não damos pressão para essa pessoa crescer. Porque nós temos medo de perder. Voltando agora, como nós estamos falando de dízimos e ofertas e primícias, nós só vamos entender, como estávamos falando, esse processo quando essas pessoas entenderem que elas não mais governam dentro dessa questão, mas estão ali para serem direcionados. E os dízimos dessas pessoas, agora, colocando dentro dessa questão, eles entregarem a figura do pastor, ele está dizendo, cara, eu estou contigo. Eu creio e confio que a direção que você está tomando é de Deus e eu estou contigo nesse sentido. Essa pessoa normalmente vai deixar ser pastoreada. Por isso essa questão finança é muito importante, porque ela vai começar a entender que a figura ali é o pastor. Você entendeu? A figura ali, o pastor está me direcionando. Irmão, a figura mais central de dentro de uma igreja é o pastor. Lógico, eu não estou dizendo espiritual, que é Deus, que é Jesus, né, que é o Espírito Santo, mas eu estou dizendo agora dentro de uma estrutura homens, é o pastor. É como dentro de uma estrutura casa. Todas as vezes que eu começo a falar sobre a estrutura orgânica, eu vou sempre um exemplo. Eu vou citar esse exemplo agora. O exemplo que eu uso é o exemplo de antigamente. É verdade, Claudineia, a preocupação com a quantidade, não com os valores, né? Olha que interessante. Antigamente, quem era a figura central da casa? Vamos lá. Quem pode me responder? Quem era a figura central de uma casa? O pai. Certinho, pastora. De quem que era o melhor pedaço do frango? Do pai. Quem era desse tempo, né? Que só podia comer se o pai tivesse na mesa. Quem é desse tempo? O pai tinha que se servir primeiro. Se o pai não tirasse a comida primeiro, ninguém comia. Quem era o sofá? Do pai. O pai chegava cansado, ele ia descansar. Depois do almoço, o pai ia dormir e todo mundo tinha que ficar quietinho, quietinho, quietinho. A coxa do frango, meu irmão. A coxa do frango era dele, né? Ou o peito. Era a coxa ou o peito. Ou seja, a melhor parte era do pai. Foi nessa época que eu aprendi a ser ninja. Porque o meu pai, ele era assim, quando ele ia dormir, ninguém podia incomodar. Então eu morava num sobradinho e fazia muito barulho lá em cima. Então a gente tinha que andar sem fazer barulho. Meu irmão, foi nessa época que eu aprendi a ser ninja. Então, até hoje, né, a gente aprendeu a andar sem barulho, a gente chega perto e fala, que susto, cara, você nem avisa que tá chegando, mas porque eu aprendi a ser ninja com meu pai, né, para não fazer barulho, porque não poderia acordá-lo, porque ele estava descansando. O sofá era dele, o controle da televisão era dele, a melhor comida era dele, a primazia de tudo era dele, ele tinha que servir, depois as crianças, depois, né? Ou seja, sempre a figura do pai. Então, o que aconteceu? A geração passada, ela cresceu olhando para alguém. Então, ela estava sempre olhando para alguém. Ela estava olhando para o pai. Quando olhamos para Jesus, ele diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, eu estou olhando para o pai, eu vim fazer a vontade dele. Eu não estou aqui fazendo o que eu quero, estou fazendo o que ele quer. Então essa é a visão de paternidade. Mas em um determinado momento, eu não sei que raios que o parta que aconteceu, que a visão tirou-se do pai e colocou no filho.
Agora, a melhor comida é do filho, o filho come primeiro, o filho tem a televisão, o filho tem as melhores coisas, o pai trabalha 12 meses para comprar um celular top para o filho, e o pai tem aquele lanterninha, mas o filho tem um smartphone de 50ª geração. O filho, ele decide onde a casa vai. O filho, ele decide o que a casa vai fazer. O filho decide a comida que vai comer. O filho decide o que vai acontecer. Ou seja, agora, o que está acontecendo? Essa geração, ela não está mais olhando para ninguém, ela está olhando para si. Ela está olhando para dentro, ela está olhando para elas. E isso faz com que ela não tenha limite. Isso faz com que esses princípios, ou essa geração, ande em princípios onde ela está morrendo automaticamente. Porque, irmãos, nós temos que ter vou dizer uma pessoa, nós temos que ter uma figura de limite. E geralmente, e normalmente, tem que ser a figura do pai. O pai é quem bota limite numa casa. Isso é muito claro. A mãe fala, aí a mãe apela. Eu vou falar com teu pai. Aí, não, peraí, não precisa apelar não, meu irmão. Apela não, eu vou te chamar pai. Peraí, não é assim não. Tá bom, aí não precisa apelar não. Por quê? Porque a figura de autoridade é o pai. E pronto, acabou. Eu estou olhando para alguém. Colocando isso agora, essa geração entrou dentro da igreja. Deixa eu só ler os comentários aqui. Vocês foram colocando. As crianças... É verdade, pastora Selma. Verdade, pastora Rafa. A culpa está nos pais. Ou seja, a culpa nunca é dos filhos. E realmente a culpa é dos pais, que têm deixado isso acontecer. Verdade, pastora Marilda. Hoje é o poste que está fazendo xixi no cachorro, né? Ou seja, é o pastor que está correndo atrás de ovelha e não ovelha indo atrás de pastor. Eu uso esse termo aqui na igreja sempre. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O prazer é teu de ter um pastor e não eu de ter ovelha. Não coisa não. É a honra de vocês ter alguém para pastorear vocês e não eu ter ovelha para pastorear. A gente tem que entender isso. É o discípulo que vai atrás do mestre, não o mestre atrás do discípulo. Você entendeu? Então a gente tem que começar a colocar no lugar, e a minha aula de hoje é isso. Pastores, bota na consciência que vocês não é empregado. Vocês não é empregado de igreja. Vocês são mentores de filhos. E se der algo errado, a culpa é de vocês. Não é dos filhos. Se o filho está rebelde, não é culpa deles, não. Foi falta de limite dentro de casa. Foi porque nós não exercemos a autoridade de pais que temos. O filho, ele tem que estar sempre olhando para o pai, não pode estar fazendo o que quer. Porque uma criança que faz o que quer, ela vai para a autodestruição. É aquilo que eu tenho pregado. É quando nós somos teimosos, Deus nos entrega ao desejo dos nossos corações. Ou seja, ele nos entrega para a destruição. Porque se eu não tenho uma base de limite, eu vou ser destruído. Totalmente destruído. Por que as igrejas estão sendo destruídas? Porque o pastor não está sendo pai. Porque o líder que está na frente não é mais um pai. Ele é simplesmente um administrador de toda a organização chamada igreja. E aqui é o problema. Por isso a igreja começou dentro de casa. Porque ali tinha um pai que colocava ordem, colocava limite, colocava regras. E essas regras eram pautadas em cima da palavra do Senhor. Essas regras eram pautadas em cima da lei do Senhor. Olha, não faça isso, essa casa não vai para cá. Nós temos essa direção, vamos adorar a Deus. E é tão claro isso, que se olharmos para a Torá, você vai ver quando ele diz assim, se um filho for rebelde e desobedecer ao pai, o pai advertiu uma vez, o pai advertiu 2 vezes, o pai advertiu 3 vezes, não deu solução. Esse pai vai levar esse filho pro sacerdote. O sacerdote, então, convocará a cidade, Israel, e essa criança vai ser apedrejada. Uau! É forte isso, né? Essa criança vai ser apedrejada para que as próximas gerações, ou para os outros filhos entenderem que o pai é aquele que tem a voz de direção.
Irmãos, você não pode seguir. Por isso que eu falei que a gente tem que só ter líderes aqui, né? Nós não podemos seguir uma instituição. Nós temos que seguir um pastor. O grande problema é que nós estamos seguindo instituição. Você entendeu? Eu não estou dizendo que tem que acabar com a igreja. Eu estou dizendo que não, tem que ter igrejas. Mas a figura central da igreja é o pastor. E você já reparou que as instituições tiram e colocam pastores? Não, esse pastor não serve. Tira, vamos colocar outro. Coloca outro. Ou seja, eu estou fazendo com que esses membros eles não tenham uma figura de paternidade, mas eles tenham um selo. Eu sou da igreja fulano de tal. Eu sou da igreja ciclano de tal. Eu sou da... Mas quem é teu pastor? Ah, o pastor é fulano, mas ele está indo embora porque está vindo outro pastor. Então, assim, eu não sigo o apacentar de ninguém. Eu não sigo a direção de um sacerdote, assim dizendo agora. Eu sigo simplesmente um selo, eu sou selado, eu sou desse curral. Mas quem te alimenta? Não, isso não importa. Qualquer um que vir aqui pode me alimentar. Mas o que eu não posso é sair desse curral. Então eu tenho que entender, querido, que eu tenho que seguir a direção de um pastor. O mais importante dentro de uma igreja é a figura de quem está liderando. Essa é a figura que eu tenho que estar prestando atenção. E quando nós colocamos agora para dentro de um contexto é, de um contexto apostólico, por que, que o apostólico ele deu um up nisso? Porque o apostólico ele já não trabalha mais com instituição, ele trabalha com pessoas. Ou seja, eu sou filho do apóstolo Joseir. Eu não sou filho da Querrilá. Eu não sou filho da igreja dele. Eu sou filho dele. É de pessoa para pessoa. É de gente para gente. Eu estou sendo mentoreado por uma pessoa e não por uma instituição. Então se tornou pessoal. Se tornou essa figura de paternidade. E é aqui que vocês, como pastores, têm que começar a transitar a igreja. Não é uma igreja que está simplesmente se intertendo dentro de um sistema, mas é pessoas que estão querendo ser transformadas pela glória e agora tem um mentor que está fazendo esse trabalho de pegar a palavra e inculcar isso na cabeça das pessoas. Essa é a figura do pai. Então, se você é um pastor que ainda é um funcionário da igreja, querido, automaticamente os princípios dos principados estarão atuando na igreja. Se você não tem a direção de paternidade da igreja, com certeza a igreja está então estruturada em uma instituição. E com instituição nós temos os princípios dos principados. Porém, no governo pessoal não tem isso. Por isso essa casa de paternidade. Então toda a igreja orgânica ela é pautada nisso. E eu volto de novo. Por que então nós estamos falando, por exemplo, de dízimo ser de um pastor e não ser de uma instituição? Porque eu estou entendendo que eu preciso ser pastoreado por alguém. Não é estar dentro de uma religião, é estar dentro de uma mentoria de uma pessoa designada por Deus para me levar para um lugar. Assim é a visão de Moisés e Josué. Moisés estava ali tirando um povo de um sistema e fazendo com que eles fossem sacerdotes. Por isso o Senhor diz, uma nação de sacerdotes, uma nação real. Estava tirando de um sistema escravo e colocando agora para que cada casa seja uma casa sacerdotal, onde o próprio Deus falaria com todos eles. Então, nosso papel, queridos, não é dirigir uma instituição. O nosso papel é levar as pessoas ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o nosso papel. Fazer a vontade de Deus é isso. E por isso você vai ver Jesus sempre. Jesus não estava de templo em templo. Jesus estava em casa em casa. Mas é por esse sentido, não é porque Jesus não gostava dos prédios. É porque Jesus estava dando o princípio. E o princípio é, tem que consertar a casa. A casa tem que ouvir Deus. E você tem que seguir uma pessoa e não uma religião. Você tem que seguir uma visão, um sacerdócio. Você tem que estar ligado a isso. E não a uma como que eu falo? A uma instituição.
Ainda bem que aqui só tem pastores, né? Então, o que eu estou dizendo aqui é, preste atenção, irmãos. Você precisa, não é sair de igreja, não é deixar de ter igreja, não. Nós temos igreja, eu tenho o ministério Brado dos Leões, mas aqui as pessoas não estão fitadas no Brado dos Leões. Aqui as pessoas estão fitadas no pastoreio do apóstolo Éder. Se eu falar assim, irmão, amanhã essa igreja vai chamar Cuspe de Jesus, Cuspe de Jesus, irmão, essa igreja que vai chamar Balanga, Balanga, mas não cai, Balanga, Balanga, mas não cai. Né? A igreja vai chamar Agonia da Cruz, ninguém está nem aí para o nome da igreja. O que eles querem saber é a direção que eles estão tomando, o pastoreio que eles estão tendo. É isso que você tem que entender. O modelo que está ali, ou o nome que está ali, é só nossa identidade que estamos propondo. Brado dos Leões, porque é o grito de uma geração, a proclamação de um profético. Amém, mas esse mesmo povo que está comigo aqui, ele tem 15 anos. Nós éramos Batista Vida, Ministério Apostólico e agora Brado dos Leões. Ou seja, a gente já trocou o nome da igreja 3 vezes nesse processo em 15 anos. Então, com as mesmas pessoas. Porque a gente foi descobrindo a nossa identidade. Nós fomos descobrindo quem somos. E aí eles estão conectados em um pastoreio. Então você, como um pastor, você tem que ter esse espírito de vida. Você tem que andar com os seus discípulos. Você tem que mentoreá-los. Você tem que transferir espírito. Discipulado, para mim, não é escola. Discipulado, para mim, é transferência de espírito. Transfira o espírito que está em ti para eles. Faça essas pessoas andarem no mesmo espírito que você anda. Faça essas pessoas seguirem a Cristo como você segue. Esse é o contexto de uma igreja orgânica. Não é exercer um papel de administração. É fazer o papel de um pai. Você tem uma casa de filhos e não uma instituição com membros. Esse, para mim, é a maior característica do que nós chamamos de igreja orgânica. Entendeu? Então, nós precisamos mudar essa visão. Essa visão. Olha, eu estou aqui para pastorear, mas eu não quero. Então, não, tem um monte de igrejas aí que você pode ir. Aqui eu sempre falo isso, é bem claro. Ai, mas apóstolo parece muito... Uma vez colocou, parece muita arrogância às vezes, né? Se você não quer me seguir, vai embora. Não, irmão, mas literalmente, se você não quer aprender de mim, o que você está fazendo aqui? É para pensar? Se você não gosta de mim como pastor, o que você está fazendo aqui na igreja? Não vai ter nenhuma atração. A igreja ela não é de atrativos. Essa igreja não é uma igreja de atrativos. Essa igreja é uma igreja de direção. Agora você vai fazer o que aqui dentro? Não faz sentido. Não tem sentido você estar aqui se você não gosta de mim, se você não gosta das minhas direções. Então procure uma igreja. Por quê? Quando eu falo isso, não é arrogância. Porque eu falo porque eu entendi o papel de igreja. O papel de igreja não é você fazer parte de um prédio. O papel de igreja não é você fazer parte de uma associação. O papel de igreja não é você fazer parte de um ajuntamento de pessoas. O papel de igreja é você estar sendo mentoreado por uma pessoa. E se você não gosta da pessoa que está mentoreando, então procure um outro mentor que vá fazer com que haja um desatar no teu chamado. Porque o importante não é a igreja que você pertence. O importante é que você está sendo quem você deve ser. Então, várias pessoas eu já cheguei para o meu ministério e disse, cara, você já não cabe aqui. Não é porque você é ruim, é porque eu já não consigo mais te pastorear. A minha voz já não te direciona. O meu cajado já não te apacenta. Os meus instrumentos pastorais não têm efeito sobre a tua vida. Então, eu te libero do meu pastoreio e procure um pastor que vai fazer você crescer. Isso não é raiva. Olha, porque eu estou com raiva de você. Vai embora daqui. Não, não é isso. Eu não sou menino. O que eu estou dizendo é, querido, não adianta você ficar aqui dentro sem crescer. Cara, que adianta eu ter 100 pessoas, sendo que quando a trombeta tocar, 10 vai subir e 90 vai ficar. Já parou para pensar nisso? Isso vai fazer com que eu responda por 90. Eu prefiro estar com 10, que eu sei que estou garantindo eles. E naquele tempo, eu falei, os meus estão aqui. Lembra que Jesus diz, Pai, eu estou indo, porém eu estou te entregando. Os que o Senhor me deu, olha, ele era o exemplo. O que o Senhor me deu, nenhum eu perdi, a não ser aquele que já era perdido. Então está aqui.
Eu estou prestando conta do que o Senhor me deu. Você acha que isso não vai acontecer com a gente? Se o próprio Cristo prestou conta, será que a gente também não vai prestar conta? Então, dentro desse contexto, irmãos, a gente está fazendo com que haja um ajuntamento de pessoas que nada. Às vezes eu chego e simplesmente desligo as pessoas, né? Às vezes as pessoas, eu chamo, eu ligo, os líderes ligam, a pessoa não está nem aí com a paçoca, não está nem azul. Não responde WhatsApp, não responde mensagem, fala que vai visitar, diz que não tem tempo. Eu só mando mensagem, irmão, olha, a partir de agora estou te desligando da minha cobertura, procura uma igreja, que o Eterno te abençoe, nós tentamos te pastorear, mas você não deu resposta. Se um dia você quiser ser pastoreado pela gente, estou à disposição, fique à vontade, estamos aqui, nós te amamos em Cristo Jesus. Rapidinho a pessoa dá não posso, o que é isso? Não, querido, eu não estou aqui para ter membro de igreja, eu estou aqui para ter filhos espirituais, e se você não quer ser meu filho, vai com Deus. Vai procurar um pai. Porque nós vamos prestar conta dessas pessoas. Eu não sei, às vezes a pessoa fala assim, nossa, parece muita arrogância, mas não é, querido, é a responsabilidade de um pastor. A gente não pode tirar essa responsabilidade todo ano. Quem está dentro da minha paternidade sabe disso, todo ano. Eu mando uma mensagem, final de ano eu mando mensagem, irmão, ó, o ciclo foi muito bom, até pelo tempo, né, que o fim de ano vem a questão da letra SAMIC, né, que é aliança. Ó, foi muito bom, mais um ciclo de ano nós andamos juntos, estamos juntos, mas eu deixo aqui, se você quer continuar debaixo do pastoreio ou se você quer fluir em outra paternidade, eu te deixo livre. Por que eu faço isso? Porque às vezes eu já não estou sendo mais um mentor para você, às vezes eu já não estou mais mentoreando, às vezes eu já não estou conseguindo mais alcançar a tua alma, eu não estou conseguindo mais abrir o teu coração para plantar a palavra. Então, o que você vai estar fazendo comigo? Não tem sentido, irmão. Ou seja, você está ali só por estar. E aí você andar só por andar, não sei, para mim não faz sentido. Se eu tivesse com o apóstolo José, só porque eu estou com o apóstolo José, só porque é o apóstolo José, irmão, eu vou caçar quem me ensina. Vou caçar quem me alimenta, eu vou caçar quem me ativa. Você entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo passar, mas a visão que eu tenho de pastoreio, essa visão, para mim é radical. Cara, vem cá, eu preciso te apacentar. E por isso, ter igrejas menores faz com que isso seja como que eu posso dizer, mais certeiro, essas posições. Porque dentro de uma grande instituição, nós vamos ter um monte de coisa ali e um monte de gente que às vezes só está ali por causa da multidão. Mas, se está ali, o Senhor vai prestar conta. Eu vou ter que prestar conta por elas. Então, eu prefiro ter, vamos colocar assim, 100 igrejas pequenas do que uma grandona. Então, eu prefiro hoje ter, por exemplo, 10 igrejas de 100 do que uma de 1.000. Porque o modo de pastorear é melhor. O modo de você trazer essa paternidade, dizendo, ó, você quer? Você não quer, beleza, Deus abençoe. Já uma vez teve uma galera que eu dei esse, irmão, vai com Deus. E ele falou, nossa, que pastor é esse que tira a gente da igreja? Eu falei, não, irmãos, eu não estou tirando ninguém da igreja. Eu só estou legalizando a saída que você já teve. Você já saiu da igreja. Eu só estou legalizando a tua saída. Por quê? Quem é pastor sabe disso. Às vezes a pessoa já não está mais nem vai, não quer nem saber mais. E aí você fala assim, irmão, eu estou te desligando da igreja. Mas como você está me expulsando da igreja? Não, filho, eu não estou te expulsando da igreja. Você já saiu da igreja faz tempo. Você já saiu. Você está pensando que está na igreja. Mas você já saiu faz muito tempo. Você já não está aqui, já tem tempo, já tem meses que você não está aqui. Então eu só estou legalizando. Então eu só estou fazendo no físico o que você já fez no espiritual. Bem? Então, para mim, a organização da igreja orgânica, ela tem isso. E aí volto de novo para as questões das finanças. Então, essa questão da pessoa saber o que ela está fazendo, aplicando na vida de um pastor, ninguém aplica na vida de um pastor, querido, se não concorda com ele. Ninguém aplica na vida de um pastor se não está de acordo com esse pastoreio.
Ninguém oferta na vida de ninguém se eu não gosto da direção que essa pessoa está tomando. Então, quando um filho ele fala assim, está aqui meu dízimo, é porque ele está dizendo, cara, não é só está aqui meu dízimo, eu estou com você. Eu estou seguindo o teu pastoreio. Eu estou seguindo a tua pegada. Eu entendo que você está me levando para um lugar certo. Então, toma aqui. Então, aí isso faz com que haja mais humanidade dentro da igreja e não simplesmente organização institucional. Hein? É verdade. Quando a primeira coisa que a pessoa está mal na igreja, ela retém o dízimo. Eu já cansei de ver isso. Pessoas falando assim, apóstolo, eu estou aqui com 3, 4 meses de dízimo aqui, eu preciso entregar para alguém, porque eu não, sei lá, o pastor da minha igreja. É assim. Mesmo nas igrejas que são instituição, o povo sabe do pastor. Porque é aí que ele fala, o pastor às vezes não é ladrão, ele não está roubando dinheiro, mas ele está fazendo alguma coisa que o povo não gosta, mas ele não rouba o dinheiro. O que a pessoa faz? Retém o dízimo. Não concordo com o pastor, eu retenho o dízimo. Então, inconscientemente, apesar de estar numa instituição, eu sei que o pastor é a figura central. O pastor sempre vai ser a figura central. Então, irmãos, como pastores, faça com que o povo olhe para vocês, mude a concepção. O prazer, querido, não é do povo, perdão, não é nosso ter uma igreja. Não se desvalorize. Hoje eu estou dando um chá de valor aí nos pastores. Queridos, comecem a colocar vocês no devido lugar. Não é prazer das ovelhas, perdão, dos pastores ter ovelha, mas é uma honra das ovelhas ter um pastor. Esse é o sinal de carinho de Deus, é dar pastor ao povo. Esse é um sinal de carinho. Então, assim, não perca esse valor. Não estou dizendo para você ser autoritário, não estou dizendo para você ser prepotente, não estou dizendo para você ser uma pessoa carrasca, mas eu estou dizendo que eu amo meu filho, eu faço de tudo, trabalho pela minha casa, eu sustento a minha casa, porém, eu não vivo para os meus filhos, entendeu? Eu vivo direcionando os meus filhos. Eu vivo dando direção para eles. Eu vivo fazendo isso. Então, não é ao contrário, eu não fico olhando para o meu filho, não, mas é meu filho olhando para mim. Porque o meu filho vai pegar o meu legado. Então, eu tenho que ensiná-lo a seguir o mesmo caminho. Eu não vou seguir o caminho deles. Eles vão seguir o meu caminho. Por isso, nós estamos tratando, por exemplo, da área dos dízimos e das ofertas. Serem uma questão pessoal e não perdão, as ofertas institucional, mas os dízimos e as primícias ser pessoal. Amém? Entenderam aqui? Ficou claro hoje? Comece a fazer essa techuvá, querido. Comece a fazer essa mentalidade. Essa mentalidade tem que mudar. O povo tem que entender que o prazer deles é ter um pastor. Por que o povo se rebela contra pastor? Porque o povo se sente autossuficiente. Todas as vezes que eu me sinto maior, eu não preciso do outro. Se eu me sinto maior, por exemplo, vamos supor aqui que a pastora Neide seja minha pastora. Se eu me sinto maior do que ela, eu não preciso dela. Eu posso me rebelar contra ela. Foi o que Satanás fez. Por que ele se rebelou contra Deus? Porque ele viu que ele tinha tanto poder que ele não precisava de Deus, mas ele esqueceu que era Deus que era a fonte do poder. O que acontece é isso. Quando as pessoas começam a se sentir maiores do que os pastores, do que os pais, eles se rebelam. Porque não preciso de você. E nós estamos deixando isso acontecer, fazendo com que haja essa rebelião. Bem? Então vamos mudar esse foco. Isso é transição. Comece a transicionar. Começa a ministrar sobre honra. É uma dica que eu dou para vocês. Ministre sobre honra. O valor da honra. Não nessa visão que a gente até... Porque quando a gente fala de honra, a gente tem essa questão deturpada da honra, né? Do autoritarismo. Uma das... Um material legal, tem o John Bevere, tem uma série de vídeos sobre a recompensa da honra. Assistam. São acho que 12 ou 13 vídeos
que teve uma época que a gente até passou pelos discipulados aqui, foi, irmão, cada discipulado vai assistir essa questão da recompensa da honra. Porque quando nós sabemos o peso da figura de um líder, de um pastor, nós não vamos nos rebelar contra eles. Ah, mas apóstolo, mas quando Deus está nos transicionando? É uma outra coisa. Mesmo quando nós somos transicionados, não precisamos transicionar em rebelião. Nunca em rebelião. Porque rebelião vai dizer que eu sou melhor do que o fulano. Eu sou maior do que o ciclano. Eu sou maior. Então você não é maior do que ninguém. Nem Cristo. Nós não somos maiores do que ninguém. Amém? Que o Eterno abençoe e que haja uma potência aí de fortificação para que nós possamos mudar esses ciclos e essa atmosfera de dentro da igreja. A atmosfera de rebelião. Quando nós damos autoridade aos filhos passarem a autoridade dos pais. Nem vamos quebrar isso em nome de Jesus. Que o Eterno abençoe ricamente. Depois eu vou postar isso no site, aí vai dar para ver. Quem está no grupo, né? Você recebeu, eu creio que você está no grupo, esse link, na descrição do grupo tem o site e tem a senha. Clica lá que você já vai lá onde estão os vídeos de todas as ministrações que a gente já teve. Um grande abraço, Deus abençoe.